Daniela, vamos começar falando sobre esse aumento aí da inflação, também da Selic, né? Esse cenário macro que acaba sempre ficando bem desafiador, né, para o setor de varejo por causa da diminuição do consumo e também da disponibilidade de crédito. Diante desse cenário, quais empresas do varejo podem se mostrar mais resilientes, na tua opinião? Porque vocês têm uma visão positiva para as empresas como Raia Drogasil, Lojas Renner e Assaí, né? Sim. Não, basicamente eu acho que se você olhar todas essas mudanças e novidades, né, de variáveis macro e tendência, incerteza, tudo isso realmente é bem negativo, pensando de um ponto de vista do setor de varejo. O varejo é um dos setores mais dependentes da situação doméstica, né? Eu acho que a única que é mais diversificada aqui da nossa cobertura é a Natura, porque a Natura, de fato, ela tem uma exposição mais global, né? Então ela tem 25% só da receita no Brasil, mas o resto é basicamente inteiro o Brasil, né? Então qualquer mudança nessa perspectiva, seja do ponto de vista de emprego, geração de renda, enfim, né, crescimento e mesmo confiança, né? Porque a incerteza ela acaba sendo negativa para o consumo até pelo fato da confiança do consumidor. Você não tem certeza que vai acontecer com o Brasil ano que vem, então você poupa mais, não vai comprar aquele bem mais de luxo, né, algo mais superficial que você não precisa naquele momento, então isso acaba sendo muito negativo de modo geral para o varejo. Só que nosso ponto é que a gente tem que tomar cuidado de não falar assim, tudo do varejo tá na mesma cesta, né, porque quando você olha, por exemplo, a nossa cobertura, a gente fala que a gente tem 4 grandes segmentos dentro dela, né, 2 são mais resilientes, que aí é supermercados, varejo alimentar e as farmácias, e outros 2 são, de fato, um pouco mais expostos a esse movimento discricionário, né, no consumo discricionário, que é o e-commerce, né, e também os varejistas mais tradicionais, que aí você coloca lá vestuário, calçados, joias, cosméticos, enfim, tudo entra dentro dessa outra cesta. Mas mesmo quando você olha essa cesta, que supostamente é mais exposta a esses movimentos, dentro dela também você tem diferentes perfis de empresa, né, então, por exemplo, a gente gosta de empresas que têm uma exposição nesse momento a classes mais altas, porque as classes mais altas, geralmente, elas são mais resilientes a essas turbulências macro, né? Então, por exemplo, uma Arezzo, um Grupo Soma, uma Vivara, ela provavelmente vai ser muito menos impactada, né, por um cenário mais desafiador macroeconômico do que no caso de uma C&A, que ela atende um público mais baixo. E aí também, você comentou da Renner, você vai falar, pô, Dani, mas Renner não está exposta a classes tão altas, né, quanto, por exemplo, um Grupo Soma. De fato, mas a Renner, ela está posicionada dentre os seus pares, né, que aí no caso é Guararapes e C&A, ela se posiciona um pouquinho mais acima em termos de tanto o posicionamento de preço quanto, obviamente, a classe que ela atende. Ela tem um ativo, na nossa opinião, que é um diferencial, que é a Realize, que é o braço financeiro dela, que ela consegue dar esse crédito, dar esse fôlego para o seu consumidor, e ela é a líder de mercado. Então, geralmente, em momentos mais desafiadores macroeconômicos, isso gera uma oportunidade dessas grandes empresas a consolidarem mercado, ganharem participação de mercado. E aí você também coloca num outro ponto, que é que ela tem bastante caixa, né? Porque ela fez o aumento de capital no início do ano, isso até foi uma fonte de desconforto de alguns investidores dela não ter usado ainda esse capital, mas no final do dia também é um bom colchão aí de liquidez para ela fazer o que ela acha melhor nesse momento de incerteza. Então, né, resumindo aqui, o que a gente acha? A gente favorece empresas que são ou líderes de mercado ou muito bem posicionadas no mercado que ela atua, também setores mais resilientes, então no caso Assaí e Raia Drogasil são boas alternativas, que elas não vão subir, como estão subindo hoje, por exemplo, as empresas de e-commerce, né, então num dia um pouco mais otimista, elas não vão ter uma grande elasticidade de subir 5%, 7%, mas elas também não vão ter a volatilidade para baixo, né? Então, em dias mais desafiadores, elas geralmente seguram mais. Então, a gente acha que, dada essa incerteza, tanto do ponto de vista macro, quanto do ponto de vista político, dado que a gente tem eleições aí no ano que vem, são papéis interessantes para ter na carteira. E aí, para ter o que a gente fala, né, um pouco uma pimentinha a mais, para você estar um pouco mais exposto a essa retomada,
eventualmente um cenário um pouco mais otimista, a gente entende que empresas melhor posicionadas, líderes, e que também tenham um histórico de execução muito consolidado, elas também devem ser favorecidas. Então, nesse caso, essas empresas de alta renda, né, então, Grupo Soma, Arezzo e Vivara são papéis que a gente gosta. A gente gosta de Lojas Renner e a gente também gosta, por exemplo, de Natura, que aí tem esse viés mais de diversificação, pensando geograficamente. Então, acho que um resumo aí inicial, eu acho que seria esse. Maravilha. A gente sabe que o setor de varejo deve sofrer, né, com esse cenário mais macro, mas os ativos vêm sendo bem descontados à mesa. Inclusive, eu até falei sobre isso, né, com a analista que a gente conversou aqui com a Bruna mais cedo. Esses descontos, o setor, não valem um investimento para quem pensa mais no longo prazo, aproveitar esse ciclo de baixa para poder acumular aí mais ativos, mais baratos? Não, eu acho que esse é um ponto, sim, para se ter, ficar de olho, mas tem que tomar muito cuidado, né? Assim, por que os papéis caíram tanto? Aí a gente tem duas frentes, que as duas são macro, mas uma bate mais no resultado da companhia e o outro é um pouco mais técnico, né? Que é a questão do aumento de taxa de juros, o técnico. Quando você aumenta a taxa de juros, isso acarreta num maior custo de oportunidade para você investir nos ativos, né? E aí, ações de um modo geral, por isso também que a Bolsa sofre tanto. Um investidor que antes tinha uma alternativa de investir numa renda fixa 2, 3%, agora ela está tendo 7, 8, 10%, a depender do tipo de ativo que você está olhando. Então, fica mais caro você investir numa ação, você exige um retorno maior, então com isso os preços eles têm esse desconto, e aí empresas que têm uma perspectiva maior de crescimento, e aí você vê isso muito evidente, por exemplo, em empresas de tecnologia e e-commerce, elas acabam sofrendo mais. Por quê? Porque a incerteza ao redor daquele resultado que você está esperando para 2023, 2024, 2025, primeiro que a incerteza fica maior, e segundo que na verdade você vai exigir um retorno maior para aquele mesmo resultado lá na frente. Porque uma coisa é eu virar e falar assim, eu vou te dar R$10 amanhã. Agora, se eu falar, eu vou te dar R$10 daqui 2 anos, a sensibilidade que você vai ter esse 10 vai ser muito maior. Você vai falar, então eu vou pagar só R$2, R$3 agora. Enquanto o que você vai receber 10 amanhã, você vai falar, tá bom, eu te dou 9,50, né? Então, esse impacto no preço dessa dinâmica, tanto de custo de oportunidade quanto de incerteza, ele acaba sendo muito maior em empresas que têm um crescimento mais esperado, mais forte. E aí são essas empresas, por exemplo, de e-commerce. Por isso que a gente vê que elas sofreram muito. Aliado a isso, tem uma perspectiva que de fato se reflete no resultado. Que aí é essa questão desse cenário macro, que você está vendo uma renda disponível sendo mais comprimida, você está vendo uma incerteza maior e, por consequência, uma confiança um pouco mais fragilizada. Então, tudo isso, ele tende a ser refletido de uma forma negativa também nos resultados que a gente tinha, né? Querendo ou não, a gente traçava um cenário de um quarto trimestre super forte, que as pessoas super dispostas a consumir. Por quê? Porque tinha ficado, né, trancada, estava com uma perspectiva de uma retomada de economia, que você teria um crescimento na tua renda, uma perspectiva mais positiva, uma confiança maior do consumidor em consumir efetivamente. Agora isso mudou. Então, ou não, a perspectiva de resultado dessas companhias, algumas foram alteradas também de uma forma bastante relevante, né? Como eu comentei, as de classe mais alta, geralmente, elas são mais blindadas, né? Então, provavelmente os resultados delas vão ser menos impactados por essa deterioração macro, essa incerteza, porque essas classes, elas tiveram sua renda protegida, seu emprego garantido. Muitas delas, inclusive, até pouparam durante a pandemia, né? Porque se você continuou com o seu emprego normal, sua renda mantida, você na verdade teve até uma poupança forçada, que você não viajou, você não comeu fora, você não comprou coisas que você não precisava porque você não estava passeando e teve aquela vontade, né, aquela compra por impulso. Então, na verdade, essas classes, elas até no limite têm uma poupança adicional e uma demanda reprimida por comprar esse tipo de produto, né? Então, por isso, essas empresas, os resultados, eles tendem a ser menos impactados por essa mudança também na perspectiva macro. Agora, outras não, né? Uma companhia como é o caso da C&A, que a gente gosta dela, do ponto de vista mais médio e longo prazo, mas a gente vê um curto prazo muito desafiador, porque ela atende um público que tem uma renda mais fragilizada nessa situação, ela não tem um braço financeiro para dar esse fôlego a mais para os seus consumidores, então
o resultado dela provavelmente vai vir aquém do que a gente esperava, né? Então a gente até já revisou isso recentemente, na semana passada, para incorporar essa visão um pouco mais cautelosa. No caso do e-commerce, ainda tem um adicional, que é a questão que também tem sido muito, muito desafiadora, né? Todas as empresas querendo conquistar os consumidores que não estão tão dispostos a comprar produtos de alto valor agregado nesse momento, por conta dessa mudança na perspectiva macro e também no fato do repasse de preço estar muito forte, e a inflação está comendo seu poder de compra, então também você nem consiga comprar esse tipo de produto. Então existe uma dinâmica mais desafiadora também, que talvez vai ser refletida nos resultados, e aí cria toda essa incerteza que a gente ainda vai começar a ver, né, são as cenas dos próximos capítulos, de como isso vai ser refletido. Eu acho que o quarto trimestre já vai ser um grande dado, vai ver em termos dessa dinâmica, de como que o consumidor está em termos de disposição para consumir, porque querendo ou não, é a maior sazonalidade do setor, né, por conta das festas, por conta da Black Friday, Black November agora, né, o próprio mês deve ser muito promocional, e aí a gente vai ver aí o apetite desses consumidores. Mas, de fato, existem oportunidades sendo criadas com essa volatilidade e essa pressão de preços, e a gente tem que olhar um pouquinho, caso a caso, o que faz sentido já entrar agora, ou esperar um pouquinho para ver e ter um pouco mais de visibilidade e conforto para entrar no papel. Mas a gente vê, sim, boas oportunidades.